pra se arrumar. E eu acordava na hora de levar ela pro trabalho. E aí eu acordei e meu lado da cama dava pra ver todo o corredor até a porta da sala, e do lado ficava um quarto que a gente fazia de closet, do lado do meu quarto. E aí eu vi, alguém entrou no closet. Eu falei, nossa, eu olhei lá pra fora, ainda tava à noite, falei, a Lara acordou cedo, ou então o sol tá demorando pra sair, que ela já tá acordada, né? Foi tomar banho, já tá entrando no closet. E cara, eu vi claramente uma mulher entrando no closet, claramente. E falei, nossa. Aí eu olhei no relógio e não era nem 4 da manhã. Falei, uai, a Lara ficou doida acordando na hora dessa. Eu virei pro lado, ela tava dormindo, babando lá do meu lado. Cara, meu corpo gelou. Eu não sabia onde, mas eu não tinha entendimento do que o Senhor tava querendo me mostrar, sabe? E isso ficou na minha cabeça por um tempo, até o momento que o Senhor começou a me dar algumas visões, algumas experiências, na verdade, eu não chamo nem de visões, chamo de experiências um pouco mais intensas. Teve uma experiência onde eu pedi ao Senhor uma experiência. Eu falei, Senhor, eu tô precisando me renovar, me dá uma experiência. E eu tava ali de olho fechado e entrou alguém no templo. E alguém com um rosto muito brilhoso, que brilhava muito. E ele passou e foi lá pra igreja, ele tava lá no templo, ele foi ali pra perto do bebedouro e começou a passear ali, sabe? Passear. E nisso o Senhor ministrava no meu coração, você quer uma experiência? Eu tô te dando. Ele começou a passear, E nessa época os jovens ficavam todos ali perto do bebedouro, era um EBD domingo de manhã. A Cleice estava cantando lá na igreja, a igreja estava bem cheia. Era uma conferência, não era? Era uma conferência, E aí, cara, o Anderson me cutucou, falou, preciso de você lá atrás. Falei, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, seus jovens estão tudo caído, chorando, quebrantado lá atrás. Quando eu olhei pra trás, cara, era exatamente o lugar que eu vi o homem passeando, sabe? Cara, e começou um mover na juventude ali, naquele exato lugar. E eu comecei a ir lá pra trás, eu tava muito desesperado. Falei, Senhor, o que tá acontecendo? O que aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui? Fala galera do YouTube, André Vitor por aqui. E estamos aqui retomando. E hoje nós estamos com um episódio sensacional. Eu tô recebendo aqui um convidado especial demais, Douglas Brandão, um amigo que a gente, Deus nos presenteou nesse tempo, no tempo que a gente está na comunidade Refúgio ali. Já quero aproveitar, já quero mandar um abraço para a galera aí da comunidade Refúgio, o pastor Thiago, toda a igreja. E hoje, gente, não é porque é meu amigo assim de forma pessoal não, mas sensacional a história desse cara. Douglinha, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Voz. É isso aí. E aí, Douglinha, pode, eu nem vou as honras, nem assim me atrever. Eu quero mesmo que você se apresente e pode ficar em casa, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado, né? Quando eu falei com você, saiu, né? Saiu. Gente, vocês nem imaginam quanto que esse podcast... O inimigo tava furioso. O inimigo tentou levantar, mas... Saiu, graças a Deus. Como diz a música, ele tá derrotado. E graças a Deus nós estamos aqui hoje. Mas, Douglinha, pode se apresentar, pode ficar à vontade. É isso aí. Então, meu nome é Douglas Brandão, para você que não me conhece, né? Nós hoje lideramos ali, fazemos parte, de uma liderança com um trabalho de jovens e adolescentes lá na nossa Juventude Voz, na comunidade Refúgio, né? E temos a honra lá de trabalhar com o Andrezão e a família dele. E, bom, sou casado com a Lara, né? Temos o Miguel lá, né? Já tá com 11 anos e é meu enteado, né? E é filho, né? Na verdade, né? Eu crio desde os 3, então é filho praticamente. Então, mas estamos lá, servindo também na Refúgio Music, né? Ali é um privilégio muito grande servir a noiva de Cristo.
E nós estamos lá agarrados. Quero, já de antemão, também aproveitar que você falou, mandar um abraço aí pra Lara, Miguelzão aí que vai ver esse podcast. Tamo junto por ter liberado Feriadão, né? Feriadão ter liberado o Douglas aqui pra tá. Saí lá, o Miguel tava lá com a cara pregada. Você tá aí, né? Mas, ô Douglas, pra gente começar aqui, pra gente introduzir aqui, cara, você nasceu num berço evangélico, a sua origem, ela foi de evangélica, como é que... Eu nasci na igreja evangélica, né? Na igreja presbiteriana tradicional. O meu bisavô é um dos fundadores da igreja presbiteriana da Ilha, a 8ª. E a minha família é toda de lá, a família da minha mãe. Né? Minha mãe me criou lá, fui batizado logo cedo, que a presbiteriana batiza ainda criança, né? E fui criado lá, cara. Costumo comparar o início da minha trajetória como a de Moisés, né? Sim. Que passou, apesar de ter sido adotada pela filha de Faraó, passou um tempo convivendo lá com os hebreus até os 12 anos. Então, foi praticamente isso. Eu até a minha adolescência ali foi na igreja mesmo. E aí você... dessa caminhada aí, você teve um encontro com Deus, ou você, tipo assim, era aquela pessoa ali que estava dentro da igreja, mas desviado, ou você era um cara que realmente gostava ali, estava ali dentro, né? Porque tem muita gente que tá na igreja, mas ele é convencido e não convertido, né? Isso. E nessa caminhada que seus pais te introduziram, você teve ali o seu coração, ele estava ali mesmo, ou tipo assim, você só estava lá, mas seu coração não estava ali, vamos dizer assim. Cara, na verdade, Andrezão, você ser criado na igreja é muito bom, né? Mas é muito perigoso, porque você se acostuma com aquele ambiente, né? E de repente aquilo não começa... Na fase que aquilo deveria começar a fazer sentido, você está tão acostumado que aquilo não faz mais tanto sentido. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu, na época que era para eu começar a ter um entendimento disso, eu comecei a conhecer as coisas do mundo, né? A fase de uns 14 para 15 anos. A gente... essa fase de festa de aniversário, né? Na época tinha aqueles debis, e você começa a conhecer isso, né? E apesar de estar inserido no ambiente da igreja, né, naquele momento ali foi onde eu comecei a conhecer de verdade o mundo, e isso acaba te afastando das coisas do reino de Deus. E não foi comigo, foi assim que aconteceu. Né? E aí você foi se afundando, e desses 14 anos ainda você estava na igreja. Qual foi o momento assim, start? Você falou, cara, eu não quero saber mais de igreja, não quero saber mais do Senhor, não quero saber mais de nada. Que aí, vamos dizer assim, você foi a revolta, né? Que você estava ali, que você deixou tudo de mão como filho pródigo ali, e você saiu da casa do pai. Ô André, quando eu tinha aproximadamente uns 16 a 17 anos, eu saí da igreja presbiteriana, né? A qual eu tenho um carinho muito grande, né? E... eu estava começando a conhecer essa vida, e eu estava naquela fase onde eu tocava na igreja ali, né, adolescente e tudo, tinha os amigos da igreja, mas também tinha os amigos do mundo, então eu estava naquela lá e cá, né, e isso não é nada saudável. E quando eu fui quando eu saí da igreja presbiteriana, eu fui para Batista Esplanada, né, lá eu fui pastoreado pelo pastor Neandro, um pastor maravilhoso. Que era o pastor de jovens lá, né? Era o pastor de jovens lá, tinha um trabalho muito consolidado com jovens. E ali ainda eu me inseri por muito tempo nesse contexto de igreja, sabe? Sem abandonar, de fato, sem ser crente de domingo à noite, né? Eu ia nos cultos, estava inserido, mas com a cabeça completamente voltada para o mundo, né? Sim. E ali por volta de uns 23 para 24 anos, foi que eu falei, não quero me inserir nisso mais, e passei a ser crente domingueiro. Eu ia na igreja domingo à noite, né? E o resto da semana era completamente na loucura. E aí você, tava ali na igreja, mas seu coração já estava voltado então para as coisas desde adolescente. Mas você vê que o grande X da questão aí, né, aqui no nosso público aqui tem muito jovens. Foi o que, Douglas, que te fez assim,
cara, eu não quero. Porque no meu caso, o que me segurou muito na igreja foi a questão da música. Então, sempre fui apaixonado com música. Meu pai me introduziu muito cedo na música. Então, tipo assim, como eu estava sempre envolvido e na época tinha... Semana toda estava na igreja, velho. Segunda. Era assim. Tava na igreja, nos ensaios eu tava, então eu era muito fominha. Então, tipo assim, teve um momento que eu cheguei que eu tava desviado em cima do altar, velho. Então, eu não tive essa fase de sair, né, falando assim, lá está lá, mas eu estava perdido ali dentro. E a música foi uma das coisas que me segurou. No seu caso, você chegou a sair. E qual que foi o fator que, assim, predominante que te fez? Foi amizades? Foi tipo assim, cara, esse aqui foi onde que... Foi o X, onde que o inimigo trabalhou e que me influenciou muito. Cara, eu acho que Tiago vai dizer que as nossas tentações, elas vêm do nosso próprio coração, né? Eu acho que o ponto-chave da minha saída da igreja foi o meu próprio coração. Eu não fui machucado pela igreja, a igreja não me machucou, eu não fui descuidado pela igreja, eu não tive um problema com religiosidade, apesar de eu sempre ter sido contra a religiosidade extrema. Cara, foi meu próprio coração. Já estava voltado para isso há muito tempo e eu não tinha consciência disso. E o dia que eu tomei consciência de que meu coração estava 100% voltado em outras coisas, eu simplesmente me afastei da comunhão, em primeiro lugar. E claro que as amizades influenciam muito, né? Muito, né? Mas eu não ponho a culpa nas amizades. Eu ponho a culpa em mim. Fui eu que fui, ninguém me obrigou. Ninguém me obrigou a entrar nas boates, ninguém me obrigou a beber, até não saber mais quem é, ninguém me obrigou. Eu fui por um desejo do meu coração. Eu fui como filho pródigo. Não fui obrigado a nada. O pai nunca, tipo assim, chegou pra ele ou expulsou ele. Ali foi uma coisa que foi dele. Foi uma vontade que era do coração dele. E provavelmente uma vontade que era do coração dele há muito tempo, né? Então ele simplesmente saiu. E foi o que eu fiz, eu simplesmente saí. O perigo é quando você começa a se afastar da comunhão, cara. Sabe? A comunhão é muito importante, o corpo de Cristo é muito importante. E eu comecei a me afastar da comunhão, eu comecei a não ir mais nos churrascos da igreja e frequentava os churrascos de fora. E ali foi... E o interessante dessa palavra koinonia é exatamente, é uma das coisas que o inimigo tem atacado muito, e é uma mentira, na verdade, um sofisma, né, Douglas? Tipo, uma mentira com cara de verdade. Não, cara, você pode adorar a Deus dentro da sua casa mesmo, você pode... Paulo vai falar que a igreja, ele compara a igreja a um corpo, né, sendo que a mão, ela tá dependente do braço, que tá ligada ao coração, Sim. que tá ligada ao cabeça, que é Cristo. Então, o que o inimigo fala? Cara, adora ao Senhor dentro da sua casa mesmo, você é a igreja. Não, eu não posso ser igreja sozinho. Não. Eu sou só igreja quando eu estou me conectado com você. Sim. Que aí que entra o que Paulo fala, que é a ideia do corpo. Que nada pode funcionar ou pode chegar à sua plenitude de propósito se não estiver conectado. Exatamente, cara. Se você corta o seu dedo... Ele pode até dar uma movimentação do sangue que está ali. Mas ele vai morrer. E o seu corpo vai continuar funcionando perfeitamente sem um dedo. Sem um dedo. Né? Então, é basicamente isso. E foi isso que aconteceu, cara. Eu saí dessa koinonia, dessa comunhão extrema, né? E passei a ser o crente que vai na igreja domingo à noite ali, só para cumprir um protocolo. Mas que realmente não sentia nada, cara. Ia lá no domingo à noite para cumprir um protocolo. Por um momento eu até na Batista Esplanada eu ia e sentia muito. Foi quando eu recebi de Deus o chamado pastoral nessa época. E eu acho que esse chamado pastoral ele me assustou um pouco mais, né? Deus falou com você antes da sua saída, através de alguém. É um Deus... chamado antigo, sabe? Não através de alguém. Deus trabalhou isso no meu coração, sabe? E por muitas vezes eu sonhava com que eu estava pregando, ministrando, pregando para grandes multidões, sabe? E eu sabia que eu tinha o chamado para aquilo. Eu sabia disso. Né? E eu simplesmente falei, não quero isso não. Que a gente nunca quer, né, velho? E Deus também não mostra pra gente, porque se mostrar pra gente, a gente desiste. Se ele me mostrasse o processo, eu tinha... Tchau. Cara, eu fico olhando a história ali de José, velho. Tipo assim,
Se Deus tivesse mostrado pra ele tudo que ele iria passar ali até ele ser governador, mostrou só, tipo assim, você vai ser até as estrelas aqui que vão estar se curvando e tal. Se Deus tivesse mostrado, ele tinha ficado lá dentro do buraco onde os irmãos jogaram. Eu mesmo não quero. Pode deixar eu aqui nesse buraco aqui. De vez em quando vocês jogam um pão pra mim aqui que eu vou morrer aqui. Cara, Deus, ele mostra pra gente o início, mostra como que vai ser o final, mas o meio da coisa nunca... Porque é muito difícil, né, Douglas, cara, pra chegar. Você tá no centro da vontade de Deus, humanamente falando, é muito difícil. Não tem outra forma de você estar no centro da vontade de Deus se não for conectado com Deus, cara. Não tem outra forma. Porque o processo é muito dolorido. Ele precisa mexer muita peça no tabuleiro para que você chegue, como ele disse, na estatura de um varão perfeito. É muito difícil, né? Aperte os cintos como um varão. Então, para você passar por essa prova, é muito complicado, cara. Eu fico olhando Paulo, cara. Paulo, ele era um cara que estudou aos pés de Gamaliel. Paulo, cara, se você for olhar, é um cara que tinha grana. Ele tinha um cara que estudou os melhores ensinos ali. Ele tinha Gamaliel, era um cara que era construtor de tendas, né? Então, e era uma profissão que pagava muito bem. Era um cara que era ele era, na linguagem de hoje, era um PhD na lei. Ele era fariseu, assíduo na palavra. Então, o cara falava outros idiomas também. Então, você vai ver que quando Deus chama ele para dentro do ministério, aí ele vai falar. Por fora, combates. Por dentro, atritos ali. Aí daqui a pouco manda ele apanha em praça pública, ele vai para dentro de cadeias, ele é levado. Aí você vai ver que na ilha ele sofre um naufrágio, né? Ele fala pro pessoal, gente, não vão não, porque isso vai dar BO, isso aqui. Aí o pessoal tema e vai, mas pelo fato dele não ter ainda conversado ali com o rei Agripa, Deus preserva a vida de Paulo. Aí chega lá na ilha de Malta, ele prega naquela ilha, aí vem uma cobra, pica o cara. Rapaz, muita coisa acontecendo. Ele falou, cara, minha vida tá sendo como derramada com... oferta de libação. E tipo assim, que processo, velho. Que processo. E pra te falar a verdade, o processo de Paulo não teve fim, né? Paulo morreu decapitado. E morre, cai cabeça ainda. O processo de Paulo não teve fim. Paulo não, eles falam dias de luta, dias de glória. Paulo não teve os dias de glória dele. Glória. Eu digo assim, humanamente falando, né? Mas a gente repara o coração de Paulo e eu peço muito a Deus o coração de Paulo, sabe? Porque Paulo dizia que ele não se orgulha das revelações que ele teve, né? Paulo era um cara que teve muitas revelações do Espírito, mas ele não se orgulha de nenhuma delas. Ele foi tipo assim, um ser humano, homem, cara, ele teve um privilégio muito doido, porque ele foi ao terceiro céu, mano, ele viu a glória de Deus, coisa assim que ele não teve nem coragem. Falei, eu não tenho coragem de falar o que eu vi ali. João foi muito corajoso de escrever o Apocalipse, né? Principalmente naquela época. Mas Paulo, ele fala que ele não teve coisas que eu não tenho nem como contar, porque senão o povo vai achar que ele era doido. O povo vai achar que ele era doido. Então eu peço muito esse coração de Paulo, que não se glorie nas revelações, nas experiências sobrenaturais, nessas coisas, que se glorie nas dores que passa por causa do nome de Cristo, né? Paulo fala para Timóteo, se você deseja viver piedosamente em Cristo, você vai ser perseguido. E se orgulhe disso. E não das revelações que você recebe, e não das coisas boas que o Evangelho traz. Se orgulhe das ruins. Então eu peço muito a Deus esse coração de Paulo, sabe? E uma das coisas mais doidas do Douglas, assim, no ministério de Paulo, que diante de tudo isso, o cara escreveu 13 cartas do Novo Testamento, a maioria do Novo Testamento ali, ele fala, cara, e tudo isso eu considero, no original da palavra ali, eu considero como humus, tipo, esterco. Eu considero como perda. Eu considero por amor de Cristo, eu não considero nada que isso foi feito. Você pode achar, mas eu considero tudo que você acha, eu considero isso tudo como perda. Você acha que rapaz, eu sou, né? Isso é muito ele massa, coloca os véio. Títulos dele ali, né? Pela lei. Diploma, tudo. Eu era o cara da lei, o fariseu dos fariseus, hebreu dos hebreus, o original de fábrica. E aí ele fala, cara, mas eu considero isso tudo como perda. O que eu considero como demais, ganho é o sofrimento que eu tenho por causa do nome de Cristo, né? Uhum. E uma coisa muito incrível ainda que ele vai dizer lá na frente é que ele fala com
com a igreja, ele fala: meus irmãos, vocês podem reparar e podem perceber que tudo isso que tem me acontecido, apesar dele ter vivido tudo isso, tudo que me aconteceu tem, ao contrário, contribuído para o crescimento do Evangelho de Cristo. Ou seja, tudo que me aconteceu foi para tentar me parar, mas ao contrário de me parar, tem servido para aumentar, para crescer, para fomentar o Evangelho de Cristo. E é isso que Paulo se importava. Né? Cara, e produzir peso de glória, né? Ele vai até usar uma expressão lá para trás, né? Que essa leve momentânea tribulação está produzindo peso de glória. Doideira, leve, né? Momentânea tribulação. Rapaz, leve momentânea tribulação, um cara que tava... E a gente acha que, tipo assim, os presídios da época, onde que eles... Era masmorra. Tá doido, cara. Era tipo, você com o olho aberto, olho fechado, era a mesma coisa. De noite um calor, de dia um calor louco, de noite um frio extremo, tanto que Paulo pede para Timóteo: traz uma capa aí, meu amigo, porque tá igual a sua sala aqui, até pinguim gripa aqui. E aí ele tipo assim, né, velho, ele diante dessa situação toda, Deus usava ele para cumprir o propósito dele, porque o coração dele não estava nas circunstâncias, né, Douglas? É isso aí. É por isso que Deus usava Paulo, para cumprir o propósito dele. E aí você vai ver que dentro da cadeia eles falam assim: não, vamos calar o cara. Dentro da cadeia ele falava mais do que você tiver. Era melhor ter deixado ele solto, né? Não, eu imagino os carcereiros. Pelo amor de Deus, não prende esse cara de novo aqui, não. Leva esse cara embora. Esse cara só fala desse Cristo, sabe? Paulo causava confusão, cara. Tem tanto que lá em Atos, né, tem eles vão fazer uma denúncia e eles falam... É uma frase que eu queria muito ouvir na minha vida. Eles falam... eu não estou me recordando quem chega pro rei e fala: esses homens, isso é muito forte, esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Então olha a fama dos caras, de quem causava alvoroço por causa do nome de Cristo. E além de tudo isso, dessa estratégia, Paulo era um cara também muito estratégico, né, cara? Eu vejo que... eu lembro que teve um determinado momento lá que eles tinham vários deuses, aí tinha um trono lá para um deus conhecido, um deus desconhecido. Ele pega esse deus desconhecido e aí ele vai lá e introduz. Esse deus desconhecido, eu vou falar para você quem é, senta aqui. Esse deus desconhecido, cara, os estudiosos da teologia, da antropologia, dizem que foi um deus que curou o povo de Roma há muitos anos atrás, de eu não vou me lembrar direito, uma peste, uma doença que tinha, sabe, acontecido, e eles clamaram a um Deus que nessa época eles já não sabiam mais que Deus era, e esse Deus havia trago cura, né? E Paulo fala: esse Deus que trouxe cura, vou te mostrar quem é. Senta aqui. Aí manda, cara é muito estratégico, manda chumbo e tipo pega o que a galera tinha de cultura e introduz o Senhor na parada. Sim. E mano, e assim, na sua história, no seu tempo que você teve, que você saiu da igreja, você sabia muita coisa, né? Tipo assim, de Bíblia, sua educação ali, seus pais te deram. E mesmo sabendo, aí você foi nessa temporada viver esse tempo. André, na verdade, cara, acontece o seguinte: eu costumo falar com os meninos lá da minha cela, da juventude, que quanto mais perto de Deus você tá, mais você reconhece suas fraquezas e menos orgulhoso você é. Mas quanto mais longe de Deus você tá, Isaías, quando chegou aos pés de Deus na visão, a primeira coisa que ele falou não foi: nossa, que glória, não. A primeira coisa que ele falou foi: ai de mim. Reconheceu nele a fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais longe você está, menos você reconhece os seus pecados. Então, é uma bola de neve. Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais você fica, sabe, sem reconhecer as suas fraquezas, sem reconhecer os seus pecados. E quanto mais longe de Deus você está, mais você peca. Essa é a verdade. Menos temor você tem. E, cara... E aí, para fazer o caminho de volta muito doloroso. Tem uma linha, né, Douglas? Depois que você cruza essa linha, para você fazer a volta, é muito complicado. E por mais... Você pode ver que a maioria dos ateus... Eu estava assistindo aquele Redcast, né? Que eles falam que colocam os ateus. Cara, o cara que busca muito e tem muito conhecimento, ele vai. E chega um determinado momento, pelo fato de ele conhecer, muitas vezes ele acaba se perdendo de Deus. Às vezes ele tá ali buscando, e pelo fato de estar ali sabendo, muitas das vezes,
O inimigo usa esse próprio conhecimento para distorcer as coisas, para criar uma heresia dentro do coração dele. E é atravessando essa linha, cara, pro cara depois retornar. Na minha faculdade tem um cantinho lá de caixinha, onde você conversa com os pastores e tá escrito: posso te ajudar com a sua espiritualidade, né? Porque é um nível muito alto de pessoas que entram na faculdade de teologia e saem de lá descrentes, agnósticos, ateus. Então é algo muito perigoso, né? E eu ignorei por muito tempo a voz do Espírito Santo, porque mesmo estando distante, ele me achava dentro da boate, sabe? Ele me achava dentro da festa, ele me achava voltando para casa bêbado, muitas vezes dirigindo, sabe? Talvez não, né? Com certeza pelas orações da minha mãe, né? E muitas vezes ele me achava, ele falava: isso aqui não é pra você, sabe? Mas a gente ignora. E assim, você tinha vezes que você tava lá na boate, tava na loucura lá, e vinha aquela, tipo assim, velho, o que eu tô caçando uma aqui, deprê, mano? Cara. Aquilo não te preenche, André. Sabe? Doideira, né, mano? A festa, ela te preenche momentaneamente ali, e você tá legal, tá feliz, tá com seus amigos, mas depois ela não tem mais festa, né? A presença de Deus, ela é constante, né? Agora o mundo não, o mundo vem, ele te dá uma colherinha ali para te encher um pouquinho, daqui a pouco ele... Então, por muitas vezes, eu me lembro de vezes em que esse sentimento bateu dentro de uma festa ou algo do tipo, e eu virar o copo de uma vez para isso. E, pra cara, tentar esquecer aquilo ali, isso, e é muito complicado, porque você vai soterrando quem você é dentro de você mesmo, entende? E chega um momento que isso te traz uma tristeza, te traz uma crise existencial, algo do tipo. Eu estava constantemente fazendo coisas ou falando coisas que eu não queria fazer ou falar, por causa do álcool, por causa, sabe? Nunca fui de usar droga, nunca gostei, mas estava completamente inserido nesse ambiente, né? E ali, por causa do álcool, eu estava constantemente fazendo coisas que eu não queria fazer. Eu não era eu era uma marionete do álcool. O álcool mandava, entendeu? E isso vai soterrando a gente, dentro da gente, sabe? E aí chega um determinado momento, cara, onde, tipo assim, foi aonde o ponto de que você não... Vai, eu não aguento mais isso aqui, cara. Chegou um determinado momento que você falou: velho, não aguento mais isso aqui, mano. Não aguento mais viver essa vida. Não aguento mais isso, tipo assim. E como que aconteceu? Foi o vamos dizer assim, como que Deus, como é que as coisas se desenrolaram, vamos dizer assim, né? Ali você tá naquele ambiente, você fala: aí, chega, eu não consigo mais estar aqui. Chega um ponto assim, vamos dizer, ponto X, onde você fala: velho, não consigo, isso aqui eu não consigo mais. Cara, na verdade, eu não tive esse start dessa forma. Deus trabalhou comigo de uma forma um pouco diferente. Gradativa? Eu, nesse ambiente, né? Nesse contexto, eu conheci a Lara, eu me casei, e ali, obviamente, né? As coisas dão uma freada, né? Você não fica mais em boate. Depois que você casa, isso dá uma freada. E, cara, eu sempre tive uma situação financeira tranquila quando eu morava na casa dos meus pais, até mesmo depois que eu casei, né? Nunca tive problemas financeiros. E esses problemas começaram a aparecer. E eles apareceram e eu não sabia lidar bem com isso, porque eu nunca tive, né? Meus pais sempre, né, me deram de tudo, né? Então, esses problemas começaram a aparecer. E nesse contexto, a Lara tem a fábricazinha dela, né, de bolo e tudo. E num sábado à tarde, eu cheguei do trabalho bem cansado. Eu estava bem cansado, cara. E à tarde eu fazia as entregas da Lara do sábado. Eu ajudava ela lá com as entregas. E eu me lembro, cara, que a única coisa que tinha restado pra mim era uma Dream 97, que é da minha mãe, na verdade, né? É uma Dreamzinha 97 que minha mãe me deu pra eu não andar a pé. Foi ruim, nós tava ruim. Glória a Deus pela Dream, cara. Eu sou muito contra, minha mãe fala de vender ela, eu arranco os cabelos. E
E aí, um dia eu, numa crise muito ruim financeira, brigas dentro de casa também, porque a crise financeira traz outras consequências, e principalmente sem a sabedoria, né, do reino de Deus. É um abismo, na verdade, o espiritual, quando o seu espiritual tá mal, é um abismo, vai puxando o outro, vai né? puxando o outro. Que aí Isso. vai invadindo todas as áreas da sua Todas vida. as áreas, cara. Eu tava nesse fundo do poço aí. E aí, eu atravessando a ponte do São Raimundo, era umas 2 horas da tarde, com a caixa de aquelas, tipo do iFood nas costas, no Madrim 97. Mano, devia estar fazendo uns 40 graus. Tava muito quente. E eu me lembrei de uma pessoa que vivia me cutucando lá dentro da boate, sabe? E falava, seu lugar não é aqui. E eu resolvi fazer uma oração, cara. Tinha muito tempo que eu não fazia uma oração. E eu resolvi fazer uma oração. E falei com Deus. Falei, Deus, olha, eu nem sei se o Senhor me escuta mais. Mas eu preciso de uma válvula de escape. Eu não tô conseguindo. Nada tá dando certo. Eu preciso de uma válvula de escape. Cara, Deus move tudo o que for necessário para trazer um filho de volta. Eu acredito nisso. É a ovelha perdida, né? Ele deixa as 99 lá e vai buscar. E eu acredito que o meu problema, a minha crise financeira, serviu para eu fazer essa oração. Ela culminou nesse momento, onde eu fiz essa oração e falei com Deus. Falei, Senhor, do jeito que tá, eu não consigo. Eu preciso de uma ajuda. Eu sei que eu não venho aqui há muito tempo conversar com o Senhor. É muito tempo mesmo. Bastante tempo. E aí eu falei, eu preciso saber o que eu preciso fazer. Eu preciso que o Senhor me direcione. Eu sei que o Senhor te direciona. Eu conhecia a Bíblia, cara. Eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Né? E eu falei, eu sei que o Senhor direciona. E ali eu chorei naquele capacete. Dentro do capacete ali, fechei a viseira e fui... Cara, você tava ali lá e dentro cara, do capacete... dentro do capacete ali, se falando com tava, Deus. Isso. E em desespero total, mano. Em desespero total. Porque a gente que é homem, cara, a gente não quer trazer isso pra dentro de casa, sabe? E a gente não quer trazer pra família da gente esse tipo de problema. E quando eu saí ali, aquele momento pra mim foi o ápice, velho. Eu tava muito mal, não tinha almoçado, eu tava com fome. A Lara tava tentando, entre um bolo e outro, fazer um almoço em casa, uma correria, mano. E aí eu falei com Deus. E aí levantei a viseira, sequei as lágrimas, fiz as entregas. Nisso, a gente tinha ido em 1 ou 2 cultos na comunidade Refúgio. Eu já não estava muito indo na igreja mais. Só você estava na esplanada, né? Você já estava na esplanada. E aí eu estava em transição, na verdade. A gente foi no primeiro culto lá no hotel. E a Lara já tinha falado comigo, eu quero ficar nessa igreja. Eu gostei daqui. E eu lembro que eu gostava muito da palavra do pastor Tiago. Já tinha visto algumas vezes ele pregar. E foi nesse contexto que a Lara começou a se inserir. E nós fomos em um aniversário de uma das mulheres lá da igreja, se eu não me engano, da Roberta, do Bolonha. E, cara, eu tava muito bravo naquele aniversário. Porque eu tava falando com a Lara assim, cara, tudo que esse povo faz tem que virar culto. Um aniversário, eu vim aqui comer, tomar um refrigerante, almoçar. E os caras fazendo culto, velho. E o pastor Tiago começou a orar, e as mulheres começaram a cantar. E naquele momento o pastor Tiago falou o seguinte: gente, eu posso parecer doido, vocês não vão entender nada, mas eu não posso deixar de fazer o que o Espírito Santo de Deus está mandando eu fazer. Eu queria que o Douglas viesse aqui. Aí nisso pronto. A Lara falou, meu Deus, nunca mais ele volta. Jesus. Cara, eu levantei e fui lá. Eu achei que ele iria orar por mim. Todo quadrado. Algo normal. Caramba, velho. Eu achei que ele queria orar por mim, normal. E aí ele falou com o Bolonha assim, Bolonha, abraça esse cara aqui. Eu falei, que é isso, mano? O que esse cara tá fazendo? Nossa. E nunca mais, tipo assim, desde cedo, nunca mais eu volto aqui, cara. Eu saí daqui, eu só quero sair. Só quero ir embora, velho. E aí, cara, ele falou com as mulheres que estavam cantando assim, cantem mais alto, por favor. E aí a Thay começou a cantar mais alto, e as mulheres começaram a cantar. E aí, ele veio no meu ouvido e começou a falar línguas. Cara, eu nunca tinha visto aquilo. Eu tinha visto algumas vezes, mas não com tanta intensidade. Eu comecei a ficar assustado com aquilo. E ele falava em línguas.
E de repente ele falou, filho meu, eu ainda ouço as suas orações. E eu escutei a sua oração dentro daquele capacete. Cara, eu não tinha contado nem palavra isso, mano. Tinha ficado entre eu e Deus ali. E ele falou, eu ouvi as suas orações dentro daquele capacete e eu colhi as suas lágrimas. E o que eu vou te falar aqui é o que você precisa fazer a partir de agora para eu poder te colocar onde eu preciso. Aí o pastor Tiago falava em línguas e falava, eu sinto falta daquele adolescente, daquele jovem que tinha paixão e temor. É lá que você precisa voltar. Eu entendo que o que Deus quis dizer para mim é o que ele disse para a igreja em Éfeso. Lá onde você se perdeu, é lá que você tem que voltar. Nossa, mano. Cara, e daí pra frente, é impossível você não abrir os olhos para... Sabe? E aí eu comecei a abrir os meus olhos. Que é uma experiência assim, velho, que você não... Eu nunca tinha visto isso, mano. Eu não contei pra ninguém, cara. O Senhor revelou a minha oração. Sabe? A oração que você fez dentro daquele não tem como ele ter sido mais pontual. Eu ainda ouço as suas orações. Como eu comecei a minha oração, Senhor, nem sei se eu me ouvi ainda. E eu ouvi a sua oração dentro daquele capacete. Nossa. E eu colhi todas as suas lágrimas. Cara, ninguém sabia disso. Ninguém. E aí, cara, daí pra frente eu comecei a abrir os meus olhos para um mundo que eu nunca tinha aberto. E a sua mente, depois que você saiu daquele aniversário, sua mente a mil, né, mano? Completamente bugada, mano. Eu falei, o que aconteceu? Eu saí de lá puro olho, velho. Porque eu fui criado num contexto diferente, mesmo dentro da igreja, mas ainda assim eu nunca tinha aberto meus olhos para um Deus que respondia orações dessa forma. Sabe? Eu achava que... E teve um longo espaço de tempo, foi perto do acontecimento? 15 dias. Deus me respondeu em 15 dias. Uau. Eu nem tinha esperança de Deus me responder, cara. Eu orei pedindo um socorro. E pra mim, talvez Deus ia mandar alguma coisa, não sei. E é o que doideira, né, velho? Isso era da esplanada e numa festa de aniversário, num contexto totalmente improvável, mano. Muito improvável, cara. Muito improvável. E, cara, o que Deus fez em mim e na minha vida, a partir daí, ele na verdade, ele não parou até hoje, eu creio que não vai parar. Mas foi muito rápido, mano. Muito rápido, mano. Muito. Cara, em questão de... Depois disso aí, em questão de 4 meses, 3, 4 meses, eu tava de volta no altar. Então, não sabe? O cara virou santo canonizado, não. Porque Deus foi abrindo as portas, sabe? Pra uma coisa, pra outra. E aí, cara, as coisas foram acontecendo. E eu tô nesse processo até hoje, nesse processo de conversão, né? E uma das coisas que você fala que é massa, cara, e é interessante para as pessoas que às vezes pedem isso, não sabem o peso que isso é. Deus, me leva de volta pro centro da tua vontade. Isso foi ao mesmo tempo é uma coisa boa, mas a gente não sabe o que tem por trás disso. Essa foi a oração mais difícil que eu já fiz, cara. Depois de um certo tempo que isso aconteceu, né? Na verdade, foi no ano passado que eu fiz uma oração. Eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não tô pronto, mas me leva para lá. Eu falei com Deus, porta, eu tava cansado de dar murro em ponta de faca, sabe, Andrezão? Porta que não for para eu entrar, fecha, tranca e joga a chave fora. Não me deixa voltar lá. E aí muita coisa na nossa vida começa, né, Douglas? Porque eu falei, eu orei com fé, né? Tiago fala, se você orou e não recebeu, é porque você orou mal, com as intenções erradas. Eu acredito que eu orei com a intenção... Porque agora já a vontade e os sonhos já não são seus mais. Já agora é a boa, perfeita e agradável. E essa boa, perfeita e agradável vai levar para lugares que todos os personagens bíblicos você pode ver. Em 99% das vezes, ela não é a nossa vontade. E, cara, não foi a minha. Não era a minha. Cara, hoje eu tô em um local... que eu não consigo nem enxergar o local que eu queria estar há 2 anos atrás. De tão longe que eu tô dele. Mas eu creio que o Senhor está me direcionando para onde Ele quer, sabe? E foi a oração que eu fiz, né? E é uma oração pesada. Porque ela traz um fardo, André. Ela traz um fardo. E um fardo que muitas vezes ele é leve por nós termos
Cristo conosco, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aquilo que te causa aflições já foi vencido, eu já venci. Então, a gente sente que está lutando contra algo que já foi vencido. E é por isso que o fardo é leve. Mas isso não impede de ser uma cruz que nós... Você sabe qual que é o massa, tipo assim, de andar no centro da vontade de Deus? Eu lembro de Jesus, cara, quando ele faz a última ceia com os discípulos, eles cantam e eles vão para o Getsemane, os discípulos de Jesus falam, eles dormem, Jesus vai para ali no jardim, ele vai falar com o pai, se possível for, eu sei que a tua vontade quer que eu vou ali para aquela cruz e morra por toda essa humanidade, mas essa não é a minha. Mas no mesmo momento ali, Jesus volta. Ele fala assim, Senhor, que não seja feita a minha, mas a tua. E a vontade de Deus naquele momento era que ele fosse para a cruz. Geralmente... Cara, o unigênito filho de Deus, o único, eu não teria coragem de dar minha filha por ninguém nesse mundo. E a vontade de Deus naquele momento era que o filho. Nossa, é muito forte isso. O pai agradou em moê-lo. Nossa, mano, isso é muito forte, cara. O pai agradou em moê-lo por causa das nossas transgressões. Então, eu acho que a vontade de Deus hoje para a minha vida, ela é completamente diferente da minha vontade para a minha vida, né? Falei isso na minha célula na semana passada. Eu falei, nós precisamos aprender a ouvir o não de Deus. Não. O não de Deus, Deus não tem problema nenhum em falar não para mim, para você. Ele falou não pro filho dele, sabe? Ele falou não para Abraão, ele falou não para Moisés, ele falou não para Davi, ele falou não para Paulo. Ele não tem problema nenhum em falar não. Mas esse não, ele vai ser o bom, o perfeito e o agradável, isso, né? Porque se você estudar os dons de Deus a fundo, você entende que no fim eles trouxeram vida, né? Vida. E nós como pais, né, cara, às vezes como líderes ali, a gente até estava trocando ideia isso na escola dominical, uma importância, porque nós vivemos numa geração que ela é uma geração de consumo e quer ouvir sim o tempo todo, né? Oh Deus, porque às vezes a gente acaba confundindo propósito com ambição. Eu quero ter uma casa legal, eu quero ter um carro bacana. Talvez Deus não vai te levar para isso, cara. Sim. Talvez Deus vai arrancar toda a sua grana para saber onde está o seu coração, como foi com aquele jovem rico. O jovem rico chega diante de Jesus e falou assim, olha, desde a minha mocidade eu guardo os seus mandamentos. Aí Jesus falou, é mesmo? Então faz o seguinte, pega tudo que você tem e dá aos pobres. Por quê? Porque o coração dele estava preso ali. Na verdade, Jesus não estava... Ele só estava fazendo um teste para saber. A Bíblia fala que ele muito se entristeceu. Porque na cabeça daquele cara, o significado de sucesso e vida eterna para ele era o quê? Ter uma vida cumprindo os mandamentos, mas com o dinheiro. E se fosse o momento de sacrificar, como ele fez com Abraão. Abraão, pega o teu único filho e dedica a mim. E entrega ele. Abraão, a Bíblia fala que Abraão, cara, obedeceu, velho. Ele foi lá e a caminhada daquele lugar onde ele morava até o Moriá é 3 dias de viagem. Então, tipo assim, Deus poderia ter falado assim, me sacrifica seu filho no quintal da sua casa. Ele deu a oportunidade pro cara desistir, velho. Se você for pensar bem, Abraão pega, leva os conservos e aí ele chega a um determinado ponto do caminho que ele fala, fique aí que agora é só entre... É uma decisão pessoal, porque os caras não iam deixar ele sacrificar o menino. Então, foi uma decisão que tinha que ter partido do coração dele. Ele falou assim, Deus, se é essa a tua vontade, então é isso que você vai ter. Ele estava decidido, velho, ele ia matar o filho dele, mano. Ele ia passar... Tanto é que Deus fala assim, agora eu sei, irmão. Ele ia passar a peixeira no Isaac. Agora eu sei que tu me amas. E por causa disso... Véi, isso é muito doido, cara. Deus vai pedir coisas pra nós, velho, que a gente acha assim, quando a gente fala assim, cara, eu tô aqui, agora eu quero viver uma vida com Deus, mano. Pior coisa que você pode falar é, Senhor, usa-me, mas ao mesmo tempo que é a pior, parece paradoxal, mas ao mesmo tempo que parece, é a melhor coisa. É a melhor. Porque pra Deus te usar, cara, ele vai te transformar, né? E para Deus te transformar não é fácil. A gente estava falando de Paulo. Muita gente acha que Paulo caiu com a cara no pó, ficou cego 3 dias, abriu o olho e foi o maior implantador de igreja. Cara, o processo de Paulo foi complexo. Dolorido. Paulo ficou 3 anos na Ásia aprendendo sobre Cristo. E quando ele voltou, cheio de si, cheio de soberba, achando que ia ser o cara da igreja, Deus falou, você tá achando que você é o bom? Então vem cá, vou te colocar aqui. Colocou ele lá em Tarso,
Ficou 10 anos lá, fazendo rede, fazendo tenda, pregando ali para os vizinhos, até que ele fosse aceito. Né? Então, o processo, ele não é... Você querer ser usado por Deus, você precisa ser transformado. 13 anos foi o processo de Paulo. Para que eu não me ensoberbecesse, Cristo me colocou um espinho na carne, ele diz, né? Então, a gente vê pela trajetória que ele tinha um problema com temperamento, com soberba, com paciência. Então, ele teve que passar por esse processo. Né? É a transformação que é necessária para que você seja usado. Todos os grandes homens da Bíblia, Deus teve que tratar o temperamento antes de usar. E conosco não vai ser diferente, cara. Deus vai tratar, ele vai tratar o seu temperamento, ele vai te pedir coisas que o seu coração está lá, porque onde está o seu tesouro, ali vai estar o teu coração. E as primeiras coisas que Deus pede é isso, né? Tipo, se você for um cara que você é apegado a dinheiro, a primeira coisa, ele vai arrancar o dinheiro. Cara, tipo assim, você só motivar, tipo assim, porque Deus, ele não olha... A Bíblia fala que Deus, ele não vê como o homem vê. Então, ele tá olhando para as motivações do seu coração. Então, só motivação, mas você tá aqui lindo, pleno, mas ele tá olhando lá, não, a motivação dele tá no dinheiro. Então, primeira coisa, Senhor, usa-me. Eu quero estar no centro, então, peraí, vamos ver. Acaba o dinheiro. Poda na raiz. Aí começa a perder posses. Aí é o que Jó viveu, né? Tipo, ele tinha a primeira acusação de Satanás, assim, é claro que ele também vai te adorar, porque você olha lá, as motivações dele tá erradas. Ele falou assim, então tá, você tá você tá insatisfeito de ter tirado os filhos dele? A pancada que o inimigo deu foi na família. Os 10 filhos dele foi no mesmo dia. Você imagina, cara? Louco. Tá doido. Rapaz. Aí depois você vai ver que lá na antiguidade, o cara que tinha muito animal, ele era um cara rico. Então, ele falou assim, não, claro, você cerca ele de bens. Deus falou assim, então tá, vamos na motivação do coração dele. Toma tudo. Toca lá. Porém, poupa-lhe a vida. Porque se Deus não tivesse falado daquilo ali, Satanás ia inventar de matar ele. Mas ele foi até onde ele podia. Ele jogou lepra, e aí colocou a mulher contra ele. Cara, eu acho isso muito doido em Jó. Jó teve um período ali que ele tava bolado com Deus. Falou assim, aí Deus falou assim, Jó, onde tu estavas quando eu lançava os... Irmão, o que Deus tava querendo dizer pra ele assim? Você é quem? Véi. Na fila do pão? Exatamente. Você não tem que entender nada, não. Eu tô fazendo porque eu sei o que é melhor pra você. Aí Jó chega no capítulo 25 de Jó. Te convido a você ler o livro de Jó. Você lê ele com 30 minutos. Ele fala assim... pouco mais. Mais ou menos isso. Aí você fala assim... Cara, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora, hoje, eu te sinto em meu corpo, em meus ossos. Hoje eu posso te experimentar. Hoje eu estou te sentindo ser na minha pele. Eu bem sei que tudo podes. Olha que doideira. Ele fala assim, eu sei que o meu Redentor vive e pelo fim, eu posso passar em qualquer coisa, eu sei que no final você vai se levantar ao meu favor. E ele ainda fala que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, por mais que os planos de Deus te colocam você num lado, te jogam, você... mas nada pode frustrar. Aquele filme de Paulo mesmo, aquele filme de Paulo é fantástico. Paulo, apóstolo de Cristo, se você não assistiu, assista aí. Ele fala, tem um momento que ele fala, eu ia para a esquerda, Cristo me jogava para a direita, eu ia para a direita, Cristo me jogava para a esquerda. Cara, isso é Cristo tentando te colocar no centro do negócio. É para cá, não, é para cá, agora é para cá. Então, assim, é isso que foi a minha oração. E é isso que o Senhor tem feito na minha vida, sabe, Andrezão? É isso que ele tem direcionado. Ele fechou inúmeras portas, cara. Inúmeras portas. Chegou um momento que a Lara olhava para mim e falava assim, o que tá acontecendo? Nada vai dar certo? Nada. Eu falei, Lara, nenhuma porta vai. O que tá acontecendo, cara? Sabe? Então, assim, cara, eu não vou contar aqui pra não expor, sabe? Porque é uma história que muita gente sabe. Mas o Senhor moveu, cara, um alto escalão pra me tirar de um lugar. Algo que hoje você olha pra trás e fala assim, cara, aquela situação não faz sentido nenhum. Mas o Senhor fechou essa porta e Ele moveu algo, cara, sobrenatural. Depois quem está assistindo quiser me perguntar, aí a gente conversa, doideira, mas não vou expor. Mas foi algo louco, mano.
que Deus fez para me tirar, para fechar uma porta. Ele mexeu numa estrutura muito grande e pronta para me tirar de lá. E aí a gente entende, né, Douglas, aquele versículo que fala que o céu todo entra em festa quando um pecador se arrepende. A gente sabe, tipo assim, que tem um mover muito grande de Deus por uma vida. É como se eles estivessem comemorando uma vitória. Uma vitória, tipo esse final de Copa do Mundo, muito mais do que isso. Conseguimos. Cara, uma alma, velho. Uma alma, é verdade. É o que pra Deus vale mais do que o mundo inteiro, mais né? do que o mundo inteiro, é o que eu contei, né, cara? Eu acredito que o meu processo financeiro que nós vivemos e ainda estamos vivendo, ainda estamos em processo dessa recuperação, né? Eu acredito que tudo foi provisão do céu, cara, sabe? Deus foi cortando para ver até onde eu ia com o meu orgulho. Sim. Né? Então, naquele momento daquela oração, eu acredito que o céu falou: até que enfim, agora deu brecha. Que esse idiota deu brecha. Achei que esse idiota ia continuar. Achei que esse imbecil ia ficar nessa. Tá doido, velho? Deus olhou e falou assim: ué, agora é só se eu matar. Agora é só se eu matar. E, velho, tem coisa que a gente não entende. E Deus fala assim: não, velho, aquilo ali que aconteceu. Nossa, que situação. É aquela famosa, como diriam os antigos, tem males que vêm pro nosso próprio bem, né? Malas que vêm pra Belém. Deus vem, mexe na situação. E aí você voltou, Douglas, aí depois você saiu desse aniversário e tá. E aí você chegou e falou, velho, agora é hora de voltar. Aí você muda de ministério aí nesse período, né? Aí na verdade, apareceu a oportunidade de começar a auxiliar no trabalho com os jovens, né? Pastor Tiago tinha levantado a princípio o Biel, tinha começado a ajudar o pastor nisso, né? Mas vendo que já a mão de Deus, né, cara? Falando com o pastor Tiago que precisariam de muitas mãos, né? O pastor também chamou o Pedro para entrar, e o Pedro, nesse intuito de já me incluir nisso, né, nesse contexto de igreja, acredito que o pastor Tiago é muito sábio nesse quesito de ser intencional, né? Já falou com o Pedro, cara, chama o Douglas lá para poder te ajudar. E eu entrei ali para ajudar os dois, né? E a gente entrou e estamos caminhando até hoje. Agora que você chegou para somar, que né? Massa, cara. Até hoje nós estamos caminhando. E uma juventude que, graças a Deus, cara, cresceu muito. Muito. Quero mandar um abraço, que você tá vendo aqui, ó, pra juventude. Isso que eu vivo, juventude isso aqui hoje. De voz. Hoje eu vivo. Isso aqui é meu estilo de vida hoje, viu? E aí, cara, nós éramos mais líderes do que adolescentes, na verdade, né? Sim. Tinha GC que era 6 líderes e 3 adolescentes. Que massa, né, velho? Hoje a gente vê uma juventude com tanta gente, né? Fizemos um retiro aí com quase 70 jovens. Né? Muita. Sensacional. O crescimento que Deus deu, né? Então é a prova de que não adianta a gente... Quem dá o crescimento é o Senhor, né? Paulo dizia isso: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E quando a gente entende isso, para você que é líder de jovem ou é pastor, você fala, cara, por que a minha igreja não tem crescimento? É porque você está pregando estratégia, querendo usar a estratégia de A ou B. Cara, não olha pro lado, né, Douglas? É isso aí. Não olha pro lado, mano. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. Somente. Se Deus te levantou para isso, é dessa forma que você vai chegar. Agora, talvez você é pastor, tá vendo a gente aí. Por que a minha igreja não cresce? É porque você está tentando fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Quem dá o crescimento é Deus, cara. O versículo que o Douglas acabou de citar fala assim: olha, que Paulo, um semeia, outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus. Às vezes você está tentando dar o crescimento com um monte de estratégia. A igreja fazendo curso lá da quinta ponte, depois a ponte que caiu e está tentando, que está estratégia, que não sei o que. Cara, para com isso. É isso aí. É isso, cara. Cada líder tem a sua personalidade, né? Não adianta eu querer ser o André querer fazer como eu. Não vai, cara. Não adianta. Você tem que ser aquilo que Deus te chamou para ser.
Né? A verdade é E essa. não forçar, né, Douglas? E não forçar a barra. Porque quando você força alguma coisa que você não é, quando chegar a pressão de o teste, que eu falo, o teste do fogo, e você não é, aí é por isso que hoje tem vários líderes deitados, cara. Isso, é isso. Não, eu não tô dizendo que tem problema aprender com um com o outro. Eu mesmo assisto muito o pastor Marcos Madaleno da Central, assisto muito o pastor Lucinho Barreto São da referências. São referências, isso que eu tenho e como líderes, né, de jovens, e gosto muito. Mas eu aprendi que eu preciso ser do meu jeito. O pastor Álvaro, um amigo que Deus me apresentou, da Radicalize, da Juventude Radicalize, o pastor Álvaro falou comigo uma vez e eu nunca esqueci isso. Falou, cara, existem pessoas que você vai perder, que não vão ficar. E talvez ela não se adaptou ao seu jeito. E você não tem que ser de uma forma com um, de outra forma com o outro. Cara, você tem que ser você. E vai se aproximar de você aqueles que o Senhor quer que se aproxime. Né? Então, quem dá o crescimento é Ele. Da forma que Ele quer. Não adianta se desesperar. E uma outra coisa, os liderados, eles não tá. Por exemplo, igual ele citou aqui, Marcos Madaleno, que são referências pra gente, Douglas Gonçalves, pessoas que mexem, trabalham com jovens, né? A gente pode ter... Mas a gente não é eles. As pessoas que estão sendo lideradas por você, elas querem a sua personalidade, isso. Cara. Aquele cara que conversa, que senta ali numa... Né? Aí você tá tentando ser uma outra pessoa que eles falam, isso é uma mentira. Eles querem você. É uma mentira. É uma mentira. Esse cara aqui que você tá negociando, isso é uma mentira, isso é uma cópia. Então, tipo, você quer ter o crescimento, eu aprendi isso, cara. Com o meu, assim, da forma das piores que você imaginar. Cara, não tente ser ninguém além de você mesmo. Porque quando você é você mesmo, o Senhor vai te dar estratégias, o Senhor vai colocar... Todos os fundamentos já estão colocados. Agora o que você precisa é orar ao Senhor, é ter o seu lugar secreto, é ter o seu lugar. E Deus vai te falando como você vai lidar com cada situação. E você tem que permanecer fiel a isso, né, Douglas? É isso aí, exatamente. E aí, Douglas, você chega ali para a igreja e aí você assume, né, a liderança e aí você... tinha também essa área da música na sua vida, né? Sim. E tipo... Desde novo, você fazia parte de ministério de louvor? Desde novo. O meu primeiro violão eu ganhei em 2003, né? Eu tinha exatamente 10 anos. E desde então a música Foi por você mesmo ou seu pai que... Meu pai me deu o violão. Eu fiz, acho que umas 5 aulas. Eu não tive muita paciência com aquilo. E fui aprendendo na raça mesmo, sozinho. Uhum. Por isso que hoje eu sou ruim. Sim. Mas foi assim, cara. E aí, a mesma música que eu fiz no meu tempo, né, na igreja presbiteriana, na Batista Esplanada, eu fiz no mundo. Né? Fui pro mundo, eu fui tocar também. Fui cantar, fui tocar, cantei em barzinho, cantei em boate. E sempre do lado da música. Sempre. E é um dos grandes instrumentos que Deus também fala com você através... Muito, demais. Através da canção, através da ministração, né? E quando eu voltei, comecei a me posicionar de forma melhor, de forma diferente, o pastor Thiago já me colocava para tocar numa reunião, sabe? O pastor Thiago é muito intencional nisso. Me colocava numa reunião, me colocava para fazer o louvor lá no curso Liderando, me chamava pra... Cara, isso querendo ou não vai ganhando a gente, né, cara? Vai, porque aquilo vai te Por mais que a gente não tá totalmente ainda afiada e preparada, né, velho? Aquilo vai te preparando pra algo, porque eu costumo falar, sempre até falei na última reunião do louvor que nós fizemos, que você só aprende fazendo, cara. Não tem outra forma. Eu, quando comecei a tocar lá na Refúgio, eu subia lá, ligava o microfone, tocava 3 músicas e descia. Eu não dava nem boa noite. não podia, não conseguia fazer isso, né? E hoje a gente já consegue. Né, fazer de uma forma mais natural, mais fácil. Mas foi fazendo. Quando a Thay foi ganhar a Thalitinha, né? Aí só tinha eu e o Dilton
no domingo à noite. Ó, quero aproveitar, quero mandar um abraço pro nosso querido Dilton, que tá em Curitiba. Tá lá curtindo frio lá, velho. Ele e a Ju lá, ó. Nossa, tá doido. Dilton é sensacional. Só tinha eu e o Dilton, é maravilhoso. Só tinha eu e o Dilton, velho. Então, assim, cara, era um final de semana ele, um final de semana eu e um final de semana nós dois. Era assim. Um final de semana um, o outro e o outro nós juntava pra poder dividir as forças, né? E foi fazendo. Foi fazendo que eu consegui ir melhorando, né? E ainda tem muito que melhorar. Aprendo muito com a minha líder lá, Tayane. Sim. Cara, e aí nesse tempo aí você louvou, aí você foi retornando aos poucos, e aí a pessoa acaba se envolvendo, né, Douglas? Aí quando você vai ver, você tá totalmente envolvido. Aí você falou, o que Deus fez? Aí você começa a olhar pra trás. Você assustou. Esses dias eu tava orando na moto lá, tinha tanto tempo que eu não orava, hoje eu tô aqui tão envolvido, né? E, cara, a vida do cristão, ela é repleta dele olhar para dentro de si e entender onde ele tá falhando. Porque a gente sempre vai falhar, né? Não tem jeito. Sim. E não que a minha vida eu fiquei um homem perfeito. Nossa, mas eu tô longe demais. Mas hoje eu consigo olhar para dentro de mim e identificar onde eu preciso mudar, sabe? Onde eu preciso... A minha esposa brinca comigo, você é sanguíneo, não sei o que, melancólico, são os temperamentos, né? Não que isso tá errado, não. Mas eu falo com ela por pouco tempo, tá? Daqui uns dias o meu temperamento vai ser de Cristo. Eu quero chegar no temperamento de Cristo. E Douglas, e aí nessa meada aí, cara, que você se envolveu, Deus começou a te dar algumas coisas, né? Tipo, canções, Deus começou a te dar visões também, coisas que você não tinha sensibilidade pra... Eu nunca tive esse tipo de experiência, nunca tinha tido esse tipo de experiência, né? Inédito, viu? Inédito. Fui autorizado pelo pastor Thiago Fernando, que falou comigo, cara, você não vai contar isso pra ninguém? Em primeira mão, hein? Primeira mão aqui nesse podcast aqui, viu? Então, ó, pera aí, antes de você contar, cara, e você não tá inscrito no canal ainda não? Se inscreve no canal, deixa aí seu like, não seu vacilo. Comentário. Ó, exclusivo isso aqui, hein? Né? Até beber uma água aqui pra poder falar isso. Mas o Senhor, cara, na verdade eu fui... O Senhor começou a me dar algumas visões, né? E, na verdade, isso começou... O Senhor me deu... A Aline falou comigo esses dias, falou, acho que às vezes o Senhor vai dar uma colherzinha pra você ir se acostumando. Uma colherzinha, depois vem com um balde e fala assim, então... Já joga tudo. Há um tempo atrás, isso quando eu tava começando a querer me posicionar um pouco mais, eu tava no meu apartamento antigo e a minha cama, ela dava de frente pro corredor, né? E aí a minha esposa, ela acordava mais cedo do que eu para se arrumar. E eu acordava na hora de levar ela pro trabalho. E aí eu acordei e o meu lado da cama dava para ver todo o corredor até a porta da sala. E do lado ficava um quarto que a gente fazia de closet, do lado do meu quarto. E aí eu vi, alguém entrou no closet. Eu falei, nossa. Olhei lá para fora, ainda tava à noite. Falei, a Lara acordou cedo, ou então o sol tá demorando para sair. Que ela já tá acordada, né? Já foi tomar banho, já tá entrando no closet. E, cara, eu vi claramente uma mulher entrando no closet. Claramente. E falei, nossa. Aí eu olhei no relógio. E não era nem 4 da manhã. Falei, uai. A Lara ficou doida acordando na hora dessa. Eu virei pro lado, ela tava dormindo, babando lá do meu lado. Cara, meu corpo gelou. Eu não sabia onde... Mas eu não tinha entendimento do que o Senhor estava querendo me mostrar, sabe? Isso ficou na minha cabeça por um tempo, até o momento que o Senhor começou a me dar algumas visões, algumas experiências, na verdade. Eu não chamo nem de visões, chamo de experiências um pouco mais intensas. Teve uma experiência onde eu pedi ao Senhor uma experiência. Eu falei, Senhor, eu tô precisando me renovar, me dá uma experiência. E eu tava ali de olho fechado e entrou alguém no templo.
e alguém com um rosto muito brilhoso, que brilhava muito. E ele passou e foi lá para a igreja, ele estava lá no templo, ele foi ali para perto do bebedouro e começou a passear ali, sabe? Passear. E nisso o Senhor ministrava no meu coração. Você quer uma experiência? Eu estou te dando. E começou a passear. E ele passeava. E nessa época os jovens ficavam todos ali perto do bebedouro, era um EBD domingo de manhã. A Cleide estava cantando lá na igreja, a igreja estava bem cheia. Era uma conferência, não era? Era uma conferência, é. E aí, cara, o Anderson me cutucou, falou, preciso de você lá atrás. Falei, o que tá acontecendo? Ele falou, cara, seus jovens estão tudo caídos, chorando, quebrantado lá atrás. Quando eu olhei pra trás, cara, era exatamente o lugar que eu vi o homem passeando, sabe? Cara, e começou um mover na juventude ali, naquele exato lugar. E eu comecei a ir lá pra trás, eu tava muito desesperado. Eu falei, Senhor, o que tá acontecendo? O que aconteceu aqui, né? O que aconteceu aqui? E ali eles começaram a se abraçar, cara, a se perdoar e a chorar. Que massa. E, cara, houve perdão de paternidade ali. Um perdoou o pai ali. Eu falei, que massa. Deus do céu. Um ajoelhado na escada, o outro no chão chorando, o outro se abraçando e perdoando. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu não consegui, cara. Eu fui lá abraçar os meninos, mas eu não consegui nem orar. Eu tava completamente sem entender o que estava acontecendo, né? E, cara, o Senhor foi entregando isso no meu coração aos poucos, sabe? E até que começou algumas experiências de visão aberta, né? Eu entrei um dia desse não, né? Já tem um bom tempo, pro quarto do Miguel, lá em casa, e tinha um demônio lá. E eu não conseguia entrar no quarto. Eu não conseguia entrar. Eu não conseguia explicar como que você não consegue entrar num lugar que não tem nada, André. Sim. Eu não conseguia entrar, alguma coisa me barrou na porta, cara. E aí, quando eu percebi que eu não conseguia entrar, cara, é um arrepio que sai da sua nuca e ele passa pelo seu corpo e ele não para, ele é constante. Ele é constante. Sim. É o mesmo que você ficar se arrepiando ali constantemente. Sim. E quando eu entrei no quarto, tinha uma sombra muito preta do lado da cama do Miguel. E o Senhor me disse, ele vai trabalhar, atingir o casal através do filho, né? E ali ele estava, eu senti que ele estava fazendo algo com a mente do Miguel, sabe? E, cara, eu saí do quarto muito desesperado, sem saber o que fazer. Eu sou muito contido, cara. Eu brinco com os meninos, cara, às vezes eu vou estar expulsando um demônio atrás de você não vai nem ver. Eu não dou um grito. E eu fui no meu banheiro e pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, me dá autoridade. Porque por minha força, ele vai dormir lá. Mas pela sua autoridade eu vou entrar naquele lugar lá. Mas pela autoridade do Senhor eu entro lá. E aí, cara, eu cheguei no porto do quarto e falei assim, essa casa é minha. E eu vou entrar aqui. E quando eu entrar aqui, você não vai estar. Porque eu vou entrar aqui acompanhado do Espírito Santo de Deus. E aí eu consegui entrar. E o arrepio parou. E sumiu aquilo. E aquilo voltou alguns dias depois, quando tava eu e a Lara conversando na sala, a gente tinha chegado de GC, era umas 2 horas da manhã, e eu escutei o Miguel gritar no quarto. E eu falei, Miguel gritou. Mas ela viu o que é, Lara? Ela falou, Douglas, ninguém gritou. Eu falei, Lara, escutei claramente, alguém gritou lá no quarto do Miguel. Ela falou, Douglas, pode ir lá. Ninguém gritou. A casa tá em silêncio. E aí eu fui. E o demônio tava lá de novo. E aí, cara, mais uma vez eu, orei ao Senhor que me desse autoridade para aquilo. E entrei, sussurrei dentro do quarto e falei, o Espírito Santo de Deus vai encher esse lugar e você vai embora e você não vai voltar aqui. Eu não te dou liberdade dentro da minha casa. E, cara, funcionou. E aí, cara, eu escovando ali o dente, né? Pedi ao Senhor e voltei lá. E aí o Senhor falou comigo, falou, volta lá, que você vai agora numa autoridade diferente, né? E aí, cara, eu voltei, sussurrei no quarto.
E falei, olha, essa casa é minha. Essa casa aqui é minha. E eu não te dou liberdade aqui. Eu vou entrar aqui agora e quem vai encher esse quarto é o Espírito Santo de Deus. E aí eu entrei e sumiu, cara. Foi embora. Mas, dentro de alguns dias, uns 12 a 15 dias mais ou menos, ele voltou. Esse mesmo demônio. E a gente tava chegando no GC, eu e a Lara, era 2 horas da manhã, a gente tava conversando na sala. E eu falei com ela, ó, vai lá no quarto lá que o Miguel acordou. Aí ela, como assim, Miguel? Eu falei, ele gritou lá, ó. Ela falou, Douglas, ninguém gritou. Eu falei, Lara, o Miguel gritou lá no quarto. Pode ir lá, que ele tá gritando lá. E ela falou, não, a casa tem silêncio, Douglas. Ninguém gritou. Pode ir lá. Aí eu fui lá. Ele tava lá de novo. E aí eu orei ao Senhor novamente. Falei, Senhor, entra comigo. Na autoridade do nome do Senhor. E eu entrei lá e pedi ao Espírito Santo de Deus que enchesse o quarto. E naquele momento ele foi embora e não voltou mais. Então são algumas experiências que nós andamos tendo lá em casa a respeito, né, desse propósito. Eu acredito que o Senhor tem me chamado para esse tipo de experiência, para esse tipo de propósito, né? Não sei se eu falei a respeito da faculdade, né, de teologia. Eu tenho vontade de fazer uma pós-graduação nesse âmbito. Questão de batalha espiritual. Isso, angiologia. Sim. Né? Desse estudo mais voltado para essa nova era, essas coisas que vem acontecendo, batalhas. Isso está cada vez mais intenso, né, cara? O diabo está cada vez mais atacando a mente das pessoas, né? Esses dias eu ofereci uma oração para um jovem que tinha sido entregue oferecido, né, quando jovem, a um Exu. E quando no mesmo dia que eu ofereci essa oração, ele foi oferecido quando criança, né, a uma entidade. E eu ofereci essa oração à noite, o Senhor me acordou. 2h45, era aproximadamente 2h45. O Senhor me acordou, eu levantei, o Espírito de Deus me disse, levanta que hoje tem batalha. E aí, na hora que eu levantei um pouco a cabeça, o demônio estava parado na minha porta. Completamente vestido de branco, parecendo exatamente uma entidade, um Exu. E aí, naquele momento, eu tentava falar com ele para ir embora, e ele se movia dentro do quarto, cara, muito rápido. Ele ia para a cabeça da cama, pro lado da Lara. E era incrível que toda vez que ele passava na cortina, a cortina se movia. Ela como se tivesse passado um vento e levado ela. E naquele momento eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor, qual a brecha? Por que ele está aqui? E o Senhor me disse, o Senhor falou, você ofereceu uma libertação. E esse é o demônio que o jovem foi oferecido. Ele veio conhecer a ameaça, ele veio conhecer a sua casa. A partir do momento que você ofereceu uma oração, você passou a ser uma ameaça para ele. E aí, naquele momento, eu falei, Senhor, ele veio conhecer minha casa. Eu sussurrei, levantei e sussurrei. Falei, então nós vamos apresentar para ele o Senhor da minha casa. E aí foi a hora que ele deu linha. Acho que ele não queria conhecer o Senhor da minha casa. Na verdade, ele já conhece, né? Que a Bíblia fala que as trevas, elas creem, mas tremem. Então, naquele momento, né, na autoridade do nome de Jesus, e eu tive uma outra experiência também, algumas brigas que estavam acontecendo lá em casa, muitas brigas, né? No casamento isso acontece, né? E casar briga. O casamento que mascara que é tudo beautiful people, cara, não é verdade. Todo casamento tem briga, mano. Exatamente. Você não pode continuar ali, tem que se resolver, mas todo casamento tem. Exatamente. E a gente vinha de um período de umas brigas do nada, sabe? Que começaram a se intensificar.
E naquela noite o Senhor me acordou, às 3h15, mais ou menos, 3h30, nessa faixa. Sempre é nesse período, entre 2h45 e 4 da manhã. E Douglas, e só abrindo um parênteses aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Cara, quando Deus te acorda, principalmente pela madrugada, às vezes a gente tem pessoa que não tem o discernimento. Uma das coisas que a gente tem... Cara, Deus quer falar alguma coisa. É isso aí. Ele não tá te acordando à toa. Tem gente que rola para um lado, rola para o outro, vai no banheiro, toma água, mas faz tudo menos orar. Entender o que Deus tá querendo falar, cara. É isso. E Deus, ele me levanta dessa forma. Acorda que hoje tem batalha. E aí eu acordei, cara, e virei pro lado da Lara. Tava escuro. E a Lara, ela tem um zóio grande. E ela dorme com os olhos meio abertos assim, ó. Um aberto, um fechado. Dá medo só de olhar. A sorte que ela é bonita demais, aí não dá tanto medo assim, sabe? Mas tem hora que você olhar só pros olhos dela assim. E aí, na boca dela, saiu uma acusação. Dormindo. E uma risada bem irônica, sabe? A minha esposa não estava... Ela não estava endemoniada, tá? Não foi uma possessão, tá? E aí o Senhor me mostrou um demônio bem atrás dela. Como se deitado na cama, sabe? Como se fazendo parte já de uma rotina. E ele tinha uma pele bem grossa, escamada, parecendo meio que uma cobra, um jacaré, algo do tipo. Só que ele era amarelo. Sim. Um amarelo meio mostarda. Uhum. E, cara, o mais incrível é que ele não tinha olho. Ele não tinha olho. Era só boca e ouvido. E o Senhor me disse... E eu pedi ao Senhor o discernimento de entender o porquê aquele demônio estava ali. E qual era a brecha. E o Senhor me disse... Esse demônio não tem olho porque ele não precisa ver. Ele se alimenta do que ele escuta. E ele inferniza através do que ele fala. Ele fala no seu ouvido e você... Então ele vai na seu ouvido ali e fica falando. Fala isso, fala aquilo, fala isso. E aí, cara, eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor autoridade. E coloquei a mão na minha cabeça, na cabeça da Lara. E eu, todas as vezes que você me vê na igreja... com a mão na cabeça assim, ó. Eu a mão na cabeça da minha esposa. Eu tô expulsando os próprios demônios. Tô falando, sai da minha mente. Sai da mente dela. Então eu faço isso muito. Eu ponho a mão na minha cabeça e expulso os próprios demônios da minha mente. Né? E como eu falei, nesse tempo a mente do cristão tem sido muito atacada. Por isso que nas armaduras de Deus tem o capacete. O capacete, né? Que né? Proteger a sua mente. Isso. Exatamente. Quem não leu, leia Efésios 6, onde fala das armaduras de Deus, né? Muito bom. E aí, e ali eu orei. Falei, Senhor, perdoa. Perdoa pelas coisas que nós falamos, perdoa pelas coisas que nós ouvimos, perdoa pelas coisas que nós pensamos. Nos liberta disso, sabe? E eu nunca mais vi aquele demônio em nenhum lugar. Né? Teve a ocasião do Natal também, que o Senhor fechei o meu olho, o Senhor falou, fecha o seu olho, tem um demônio aqui. E, velho, é um arrepio. A minha esposa já conhece, né? A minha esposa já conhece. Ela espera eu abrir o olho de novo e ela fala, tem alguma coisa aqui, né? Porque, cara, é um arrepio. E geralmente eu entorto a cabeça. Sim. E ela fala... frenético, mano. Cara. E ele atinge o corpo da gente. Né? O corpo físico. Sim. A alma tá interligada. E aí, o Senhor me mostrou aonde, em quem. Eu tive até a curiosidade de ir no chat GPT e descrever o que eu vi. Pra ver se ele conseguia reproduzir algo parecido. E ele conseguiu reproduzir algo bem parecido. E aí, quando eu mostrei a minha esposa o que o Senhor havia me mostrado, o retrato ali parecido, e mostrei a pessoa, ela falou, Douglas, é a expressão da pessoa, sabe? A mesma expressão que a pessoa tinha. E o Senhor me
me deu o discernimento de que aquilo era um demônio que puxava para trás, que, sabe, que puxava o freio de mão da vida, da alma, não deixava a pessoa romper, ficava pesando, como se fosse um peso, sabe, uma mochila bem pesada que a pessoa ficasse. Então, assim, o Senhor me mostrou algumas coisas, sabe, eu acredito que o propósito de Deus para que me mostrasse isso é que Ele quer me usar nessa área, do meu jeito, da minha forma, é o que nós falamos aqui. Eu não preciso copiar ninguém. O Senhor quer me usar do jeito que... Né? Não, o que a Bíblia chama de multiforme graça. Multiforme graça. Uns ele usa de uma forma, outros ele usa de outra, exatamente. E eu, cara, não me comparo, mas eu procuro me inspirar muito na forma em que Jesus fazia as coisas, sabe? E eu acho lindo demais. O demônio de Gadara, Cristo não chegou em Gadara procurando o demônio. O demônio veio até ele. A Bíblia conta que o endemoniado veio até ele e reconheceu a autoridade dele e disse: Cristo, Filho de Deus, o que queres aqui? Viestes nos atormentar antes do tempo? Né? E não nos mande de volta para onde de onde nós éramos, não nos mande para o inferno. Desde que nós entramos naquela manada de porco, e eu imagino Cristo bem assim. Vai, fala. O que você quer? E aí, o demônio... E o que... Cara, Cristo não precisa de fazer show. Ele não precisa de... Não estou falando que é errado, tá, André? Cada um tem a sua forma de expressar a autoridade de Cristo, cada um. E eu respeito todo mundo. Mas eu me inspiro nessa forma, em que Jesus olha e fala: vai. Sai dele. Sem show, sai dele. Vai. Não tinha entrevista. Não tinha show. A Bíblia vai falar que, acho que no livro de Marcos, né, que a única pergunta que Jesus faz para ele é: qual que é o seu nome? Aí ele fala Legião. Legião, porque eram somos muitos. Aí ele falou assim: então sai dele. Então sai. E isso faz todo sentido, porque Cristo era Deus. E ele já tinha o discernimento do que aquilo era. Ele precisava saber com o que ele estava lidando. Sim. E uma legião, se você for estudar, né, ali do Império Romano, ela era dada para contabilizar os soldados, né? Igual, por exemplo, daquele centurião. Uma legião de soldado era equivalente a 6.000. Então, 6.000 demônios dentro de um único cara. É isso. E ele fala legião porque somos muitos. Então, Cristo precisava saber com que autoridade ele precisava lidar com aquilo. E é a pergunta que eu faço para Deus: Senhor, por que ele está aqui? O que ele é? Me dá um discernimento do que ele é. Da brecha. Onde está a minha brecha? Por que ele está aqui? É muito importante isso também, que Satanás ele só consegue atacar se tiver uma legalidade, uma porta de infiltração, né, Douglas? Exatamente, cara. Exatamente. A brecha é a porta que você não fecha. Então ele usa aquela brecha. Então, e sempre vai vir dentro daquela brecha, sempre a acusação vai ser em cima daquilo que está aberto. Exatamente. E esse é o papel dele. A Bíblia fala que ele está 24 horas diante de Deus. E no final também estará lá como acusador, né? Claro. Né? E o Espírito Santo é o nosso advogado, né? Eu falo com os jovens que me procuram para essa questão, que eu nunca vi um advogado te acusar. Já viu um advogado acusar o próprio cliente? Não existe. Quem acusa é o acusador. Né? O advogado, o papel dele é interceder mediante o juiz, exatamente, né? Então quem te acusa é Satanás. Sabe? O Senhor não te acusa. O Senhor não acusou a mulher adúltera. E você não vai me acusar também? Não? Tá perdoado. Ele pergunta onde estão os teus acusadores, né? Ou seja, ele falou assim: ninguém. Ele falou assim: tão pouco eu. Então, o único que poderia... É o único que era limpo o bastante para acusar ela. E não acusou. Não acusou. Né? Muito massa, e falou: cara. Seus pecados vai e não peques mais. Muito massa. Segue. Então é dessa forma que eu acredito que o Senhor tem me chamado para trabalhar. Eu vim de um contexto de igreja muito tradicional. E o Senhor tem me chamado para experimentar coisas que eu nunca havia experimentado. Mas o Senhor respeita o jeito de cada um. E o processo, Você nunca vai me ver. Tempo e o processo. Eu falo nunca, né? Mas não é meu estilo
o gritar para ter autoridade, o esbravejar. Não é o meu estilo. Então eu falo com os meninos, às vezes eu estou expulsando um demônio atrás de você e você não vai nem ver. Então o Senhor tem me chamado para isso, sabe, André? Para essas experiências. Quando eu nunca contei isso assim, né? E contei para alguns jovens lá no retiro que a gente estava conversando lá. Algumas experiências eu contei, outras não. Mas o Senhor tem me chamado para esse tipo de experiência. E eu acredito que com um propósito, né? Eu conversei com o pastor Tiago há uns dias, contei uma última experiência que eu tive. Ele falou, cara, você precisa contar isso, compartilhar. Porque o Senhor está te dando isso para que você derrame isso de alguma forma em alguém, né? Então o Senhor me autorizou a estar aqui. E o mais interessante, né? Talvez pode ter pessoas que estejam passando por isso, batalhas espirituais importantes. Quais instrumentos a pessoa tem para lidar com isso, né? Isso. Nas armaduras de Deus ali você vai ver que uma das coisas de ataque que Paulo fala ali é a espada. Isso. A espada. Então você tem que é a espada do espírito, né? Que você tem que estar. Todas as batalhas, cara, o importante é você não lutar elas por si mesmo. Então na Bíblia você vai ver e fala assim, eu não entendia isso. Eu sou o Senhor dos exércitos. Ou seja, um exército, ele sempre vai ter um líder. Então, a partir do momento que você fala assim, ele é o Senhor dos exércitos, é ele que vai vencer a batalha. Aí vai entrar em Pedro ou Tiago. Isso está escrito. Fala, sujeitai-vos, porém, a Deus. E resistir. Resistir significa combater. Combata o inimigo e ele fugirá de vós. Quando você vai em nome de alguém. Entendeu? Eu até lembro uma vez que lá no Presteriano, cara, juntou uma galera lá, cara, a gente, né, adolescente, né, juntou uma galera lá no final da aula lá pra me cercar lá pra brigar, né, aí eu fui pra aquela pracinha ali perto do Mimi, aí o negócio do Mimi, e tinha uma galera ali, e pra mim cercando, o cara chamou o cara lá do São Tarcísio, né, cara, eu lembro como se fosse, tinha muita gente. E o cara tinha xingado minha mãe, que negócio todo. Aí falou, eu te pego lá fora, não conhecia ninguém, né, velho? Só porque eu morava no Carapina, mas é isso. Rapaz, chegou lá naquela pracinha, moço, porque eu esperava meu pai todo dia ali. Aí meu pai me pegava que era mais fácil pra ele. Eu falei, não, vamos lá, eu sou do Carapina, rapaz. Eu te regaço, você. Nada. Rapaz, juntou uns negros de São Tarcísio ali, sim, a galerão do Presteriano foi pra ali pra cima. Rapaz, eu ia apanhar demais, Douglas. Eu ia apanhar demais. Só que Senhor te livrou. Não, aí, cara, apontou lá, mano. Eu sabia que meu pai sempre chegava naquele horário. Meu pai chegou, mano, veio com a moto. Uma XTZ, aquelas motinhas mais antigas. Sim. Tinha uma XTZzinha. O cara fala, eu tenho uma XTZ. Eu tenho uma. Como é que o cara falou da minha moto? Não, aí meu pai tava numa motinha daquela, deu uma azulzinha na época. E, menino, quando eu ouvi aquele barulhinho, aquilo ali foi a minha salvação. Meu pai chegou na hora. Rapaz, quando meu pai chegou, eu cresci dos caras. Então veio que eu vi que ele veio, que ele apontou lá, mano. Eu falei, então você não é o brabão? Eu ia apanhar. Só não vou te bater porque meu pai chegou. Rapaz, meu pai chegou, mas que deu tanto nego correndo naquele dia. E assim, aí trazendo pro contexto, cara, você sozinho, você vai arregaçar o mundo espiritual. Agora, quanto que tá com o grandão da Galileia, irmão, você pode ir pra cima mesmo. Sem medo. Que cara, não tem demônio que para. É incrível, às vezes, em que eu selei o local com a presença do Espírito Santo de Deus, cara. A paz que reina, independente da batalha. Algumas vezes eu tive experiências de sentir, porque é um arrepio diferente dos outros. Você sente como se algo falasse pra você, tem algo aqui. E, cara, você chama a presença do Espírito Santo para aquele lugar. E o quarto, o local se enche de paz, cara. As trevas recuam, mano. Elas têm que recuar. Porque a autoridade não está no que eu faço ou falo. A autoridade está na presença de Deus. Então, eu posso ficar ali orando 24 horas.
na minha força do meu braço. Ele vai pegar uma cadeira, vai sentar, vai falar, vou sentar aqui pra eu não cansar. Sim. Mas quando, igual você falou, né? Quando o grandão da Galileia entra acabou, no lugar, e precisa sair, né? Então essa é algumas experiências que eu quis trazer justamente para não para me encher de eu sou bom, eu tô tendo experiência, não, né? Como a gente conversou aqui no início, eu tenho vontade de ser como o Paulo. Eu não quero me alegrar naquilo que Deus me revelou, sabe? Não, aliás, eu não quero me engrandecer naquilo que Deus me revelou. Eu quero me engrandecer nas batalhas, sabe? O reino de Deus é um reino ao contrário. Quando você tá fraco é que você tá forte. Né? É quando você morre é que você tem vida. É que você tem vida. É quando você tá chorando é que tem alegria. Isso. Bem-aventurados os que choram. Que loucura. Aqueles que vão chorando vão... Exatamente. Então, assim, quando o Senhor começou a me dar esse tipo de experiência, eu não sabia o porquê. Uhum. Eu, quando era menino, eu tinha medo de ver o filme do Chuck. Eu sempre fui muito medroso. Né? E os meninos lá da minha cela que me acompanham mais de perto, eles falam comigo, falam, cara, você não tem medo? Eu falo, cara, tenho, mas é algo que Deus vai... É a experiência que a gente precisa passar, né, velho? Deus vai te dando força. Hoje eu assisto muito o pastor Lamartine. Uhum. Ele tem muitas experiências nesse âmbito, né? De visão, de espiritual, de visão. A esposa dele tem visão aberta. E ele já viu algumas coisas também. Então, eu estudo muito com ele algumas coisas. E, cara, Deus me chamou pra isso. Eu vou ficar lutando contra. Eu já lutei muitas vezes contra as coisas. Interessante, né, cara, que a sensibilidade ela vai gerando multiplicação, né, velho? Tipo, por exemplo, você vai ver ali que André, ele é um cara que, quando Jesus pergunta, a Bíblia fala assim, Jesus perguntou para testá-los. O que vocês têm aí no meio da multidão? Porque, para saber como é que eles iam, porque ali tinha quase 5.000 pessoas que estavam ouvindo Jesus, uma cara. Aí ele vai lá e fala para André assim, aí André vai lá e dá uma vistoriada e falou assim, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus alimentou a multidão pela sensibilidade de um cara. Então, quanto mais sensibilidade você tem, cara, mais multiplicação vai ter na vida das pessoas que vão estar à sua volta. Às vezes as pessoas que vão estar do nosso lado vão se alimentar espiritualmente pela nossa sensibilidade. Isso. Você chegou no local, mano, Deus te dá um direcionamento e aí você tá tão sensível, tá tão ligado, que vai gerar multiplicação, o crescimento vai vir pela sua sensibilidade. Isso é muito massa, velho. Certeza. Então, cara, se você tem esse chamado para o mundo espiritual, você tem que... Qual que são as ferramentas que nós falamos aqui? Secreto, vida de oração, jejuar. Cara, como você falou bem, né? Jesus estava ali no monte e a galera lá estava suando para tirar o espírito do cara. Para expulsar um demônio. Aí, na noite para chegar, Pedro falou assim, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Cristo vai falar assim, olha, porque existe casta de demônios que só saem por jejum e oração. Não somente só oração, mas ele dá 2 ferramentas que vai te ajudar a você ter contra aqueles espíritos que estão ali. Sim. Então a gente sabe que não é somente a oração. Vai ter vezes que você vai ter que dar um jejum para Deus te dar uma sensibilidade diferente naquilo ali. Mano, e quanto que o jejum é poderoso, né? Você tá doido. Cara, a semana minha de jejum, em que eu tô com algum propósito, algo do tipo, é a semana que eu mais tenho experiências. E te dá o jejum te deixa com sensibilidade, nossa, o radar ligado, cara, mano. Muito apurado. Teve vez, acho que teve uma vez que nós fomos orar por um cara na igreja. Acho que tava eu, você, tava mais algumas pessoas ali, uns 2 ou 3 homens. Nós fomos orar por um cara, era uma semana que eu tava de jejum. Nem sei se eu te falei isso. Cara, enquanto todo mundo orava por ele, quando eu fechei o meu olho para orar, eu vi o demônio tentando se segurar no cara e ele sendo puxado para fora, e ele tentando se segurar. Naquele momento eu mudei a minha oração, né? Como vocês estavam orando já pela vida dele, eu comecei a orar por aquela situação, né? E
E ali, né, na autoridade do nome de Jesus, nós conseguimos desprender aquilo dele. Talvez era algo que estava puxando o cara para trás, talvez um pecado, talvez, né? Mas era uma semana que eu estava de jejum, cara. Foi uma coisa muito incrível, porque quando eu pus a mão no cara, pum, se abriu, sabe? E então o jejum, ele faz isso, cara. Ele eleva seu espírito, ele deixa a sua carne fraquinha, para que você tenha essa ligação com o céu, para que você esteja conectado. Cristo morreu na cruz para os nossos espíritos serem religados a Deus. Nós somos religados a Deus. Então nós precisamos de fortalecer isso, né? Muito então, massa. de alguma forma, Cristo me deu isso. E além dessas visões também, Deus te deu canções, né, Douglas? Umas canções, cara. E assim, eu queria que você fizesse alguma coisa aí, meio assim no improviso aqui. Você trouxe o violão, nós temos que usar esse instrumento, né? Muito ruinzinho o dom aqui, mas não. Mas na verdade, eu vou tocar duas canções aqui. E uma canção, na verdade, é um versículo inspirado num versículo que eu gosto muito. Tá bem aqui. 2 Timóteo 3,14, e inspirado um pouco na carta de Paulo a Timóteo, sabe? E o Senhor me deu essa canção como uma forma de falar comigo algo. E vou cantar só os refrões aqui. Sim. Tá? Mas você permanece naquilo que você aprendeu, como Daniel que não se corrompeu, preferiu a cova dos leões do que a contaminação. Não vá se gloriar pelo que recebeu, mas vem sofrer comigo que Cristo me deu. Complete a carreira e a fé e guarde o seu coração. Muito bom. Então Cristo estava dizendo para mim o que eu precisava fazer, sabe? Naquele momento, naquele dia. Completa a carreira, guarde a fé, mas principalmente guarde o seu coração. Cristo fala muito comigo sobre o meu coração, sabe? Sobre como fazer com o meu coração. E num determinado momento, onde eu orei a Deus essa música, eu orei a Deus essa canção, que se chama Coração, na verdade, e o refrão dela fala justamente a minha oração. Ela diz assim: pode levar, meu rei, na minha condição, tudo que eu conquistei, mas o meu coração deixa em ti. Habita em mim. Eu posso perder tudo que eu já sonhei, mas se eu perder tua presença eu morrerei. Fica aqui, sonda-me, me dê um coração que agrada a ti. Muito bom, hein, velho? Cara, são orações. Eu acho que todas as minhas composições, praticamente todas serão orações. Orações momentos que eu faço que e o Senhor me responde. Tá passando ali, né, velho? Exatamente. Aqui eu precisava de entender o que Deus queria do meu coração, sabe? Onde Deus queria colocar o meu coração, onde meu coração deveria estar. E naquele momento eu pedi exatamente isso. Deus, me põe no centro da tua vontade. Se for para tirar, tira tudo, mas a tua presença o Senhor mantém. Eu preciso da sua presença. Eu preciso que quando eu errar, o Senhor esteja aqui. Quando eu acertar, o Senhor esteja aqui. Quando eu falhar, o Senhor esteja aqui. Quando eu cair, o Senhor esteja aqui. Não tira a sua presença. E foi essa oração que eu fiz. Me deu essa música, o Senhor me presenteou com essa canção. Que massa, velho. Que massa. Douglas, então assim, partindo para esses momentos finais aqui, cara, nesse bate-papo que já deu quase 2 horas. Nossa, tá tudo. Cara, a Lara já tá ligando aqui, falando, vai morar aí. Aqui, e assim, cara, se pudesse deixar uma mensagem, o que você falaria para essa moçada, para todo mundo que tá nos vendo? Daí. O que você falaria? O que você falaria para essa moçada que tá nos vendo? Cara, Cristo escolheu os jovens porque eles são fortes. A juventude é o tempo em que você tem força, é o tempo em que você tem tempo e é o tempo em que você tem cabeça para
cumprir o chamado de Deus, trabalhar na obra do Senhor. Eu sempre falo que não é um peso servir a noiva de Cristo. Não é um peso tocar, não é um peso cantar, não é um peso liderar. E eu os escolhi, jovens, porque sois fortes. A juventude é a fase da vida onde você consegue se dedicar ao máximo a algo. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que se dedicar ao seu trabalho. O Senhor te implantou lá no seu trabalho, o Senhor te plantou aonde você está para que você seja voz. O nome da nossa juventude é voz, porque existe um versículo que diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o seu caminho para que entre o rei, para que venha o rei. Seja uma voz. Aproveite a sua juventude. Aproveite enquanto você consegue para ser uma voz, para ser a voz que clama no deserto. O rei está vindo. O rei está chegando. E o mais interessante da voz que clama é aonde ela clama. Ela clama no deserto. Ela não clama no palácio. Ela não clama no reinado. Ela clama no deserto. Então, aonde você estiver, seja a voz que diz: endireitai o seu caminho. O Senhor está vindo. Arrume as suas veredas. O Senhor está vindo. Nós precisamos de ser essa voz. Nós precisamos de levantar uma geração que leve a sério o chamado de Deus, que é ide e fazer discípulo. Glória a Deus, mano. E aproveitando esse ensejo aí, Douglas, do sabadão agora a gente tem culto, né, cara? Isso. Todo primeiro sábado nós temos culto de jovens, nós estamos para ter terceiro culto esse ano, né? Tem sido um tempo fantástico, cara. Maravilhoso, né, mano? E eu convido você que está aí nos assistindo a fazer parte desse momento todo primeiro sábado do mês. Sua programação é essa: culto lá na Juventude Voz, na comunidade Refúgio. Fica ali na pracinha ali, ó, do ladinho do BNH do São Pedro, para que você não erre. É só você chegar lá às 19h30, nós estaremos lá te esperando. E talvez você tá nos assistindo aí, talvez você tá sem ministério, você tá passando como o Douglas, você tá perdidão aí nesse mundo aí. Nós queremos convidar você a fazer parte dessa família, né, Douglas? Que não tem sido só, mas um momento de relacionamento, família, tem as células ali também acontecendo, né? É isso, nós temos isso muito forte, essa questão do discipulado, do vida na vida, né? Nós estamos aqui, cara. Nós estamos aqui. Nós somos, como diz o outro, né? Nós somos mendigos que queremos dizer para você, outro mendigo, aonde que você vai encontrar pão. Então nós estamos aqui para receber você. Cara, não caia nessa armadilha do diabo de dizer eu louvo aqui da minha casa, eu adoro aqui da minha casa, a igreja sou eu. Não, a igreja somos nós. A igreja é um corpo e nós estamos à disposição. Se você precisar de qualquer coisa, chama a gente, vem pra nossa família aqui, que aqui a gente vai fazer de tudo para cuidar bem de você. E assim, justamente o tema do culto sábado vai ser essa questão da conexão, de conectar, né? Tá muito... Não existe conexão sozinho, conectar. E o tema de sábado agora vai ser conectados com o céu. Então, isso é muito bacana, por quê? Porque quando a gente tá em unidade, quando a gente tá em corpo, em família, isso é muito massa, né? Quando a gente conecta com os irmãos, quando deixa essa conexão acontecer, vida na vida, é impossível a gente não se conectar com Deus, né, Douglas? Exatamente. Cristo diz para Pedro, né? O que você disser na terra será ligado no céu. E nós precisamos ser crentes conectados com o corpo de Cristo. E isso nos conecta com o céu, né? A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas. Não tem um segredo. Sim. Né? O que passa disso são coisas criadas pelo homem. Sim. Mas é isso que deve acontecer. A conexão com o corpo, para que haja conexão com o céu. Né? Não tem como você se conectar com o céu sem passar pelo corpo, não, cara. Não cai nessa não, cara. Cai nessa não. Eu fui nessa aí, olha onde eu fui parar. Então, ó, é isso aí. Se conecta, cara. Se conecta, nós estamos aqui prontos para te ajudar, te receber. E para você que ficou até agora,
Nosso muito obrigado. Quero agradecer a você, Douglas, por ter participado desse podcast, mais um quadro, desse cenário novo. E, ó, se você não se inscreveu ainda, cara, nossa, pelo amor de Deus, vontade de dar um soco. Se inscreva, meta a mão nesse like aí, deixe seu comentário aí, se você quiser também escrever negativamente aí, que nos ajude a melhorar. Compartilhe esse vídeo para quantas pessoas você conseguir para abençoar outras vidas. Douglas, vamos fazer uma saideira, uma música de saideira aqui? Vamos. Pra gente acabar. Que Deus possa te abençoar. Nós vamos fazer essa música aqui de saideira. Deus possa te abençoar poderosamente. Começo. É nóis. Tchau.